relação a uniões concomitantes, o Supremo Tribunal Federal ele veda que a pensão por morte previdenciária seja rateada, seja repartida entre as duas pessoas que viveram concomitantemente com o segurado falecido. Em julgamento recente, lá com o tema 529 da repercussão geral, assim decidiu o Supremo. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período. Uma vez que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal se esteia no princípio da exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. Tese para fins de repercussão geral. A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, que são as hipóteses onde há impedimento para que as pessoas se casem, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Portanto, se houve uma união estável posterior e que foi mantida concomitantemente com um casamento ou com uma união estável anterior, neste caso, aqui a união que foi feita posteriormente, ela não teria o direito a receber a pensão por morte do decujus, entendimento que particularmente entendo equivocado pelo Supremo Tribunal Federal, mas quem dá a palavra final nas questões referentes a esses temas é a Suprema Corte. Entendo pessoalmente que deveria ser rateada esta pensão entre ambos, os conviventes, desde que, obviamente, no caso de companheiros, haja a comprovação dessa união estável nos termos do que nós vimos ali do artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048. Esta é a minha opinião, mas não foi assim que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Uma outra polêmica em relação aos beneficiários, em relação à pensão por morte, é a questão do menor sob guarda. Tanto o Supremo Tribunal Federal, por meio das ADIs 4878, quanto da 5083, quanto o próprio STJ, lá no tema 732, em sede de recurso repetitivo, eles já decidiram que a exclusão do menor sob guarda da Lei 8.213 não retira a sua qualidade de dependente, de beneficiário para fins previdenciários. O STJ se baseou no artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz expressamente que o menor sob guarda ele é dependente daquele guardião, inclusive para fins previdenciários, bem como o Supremo Tribunal Federal se baseou no artigo 227 da Constituição Federal, falando justamente do argumento da proteção integral e da prioridade absoluta dos menores. Porém, pessoal, houve com a publicação da Emenda Constitucional número 103, o artigo 23, parágrafo 6º, que diz o seguinte: equiparam-se a filho para fins de recebimento de pensão por morte,
exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Então, a emenda constitucional, ela diz que equipara-se a filho somente o enteado e o menor tutelado, devidamente comprovada a dependência econômica, diferentemente do que decidiu o STJ em repetitivo e que decidiu também o Supremo em 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Observem que a decisão do STJ ela é anterior à promulgação da emenda constitucional número 103, foi julgada em 2017. Porém, as ADIs julgadas pelo Supremo Tribunal Federal são posteriores à emenda 103. E aí, como que se resolve esse imbróglio? E o pior, no julgamento das ADIs, como o pedido foi anterior, não se enfrentou expressamente a constitucionalidade do artigo 23, parágrafo 6º da emenda constitucional. Porém, pessoal, nós temos aqui uma tese baseado no conteúdo dos votos, tanto do ministro vencedor, quanto também da ministra Rosa Weber. O ministro Edson Fachin, que abriu a divergência, ele disse que os pedidos formulados nas ações diretas, elas não contemplaram a redação do artigo 23 da emenda 103, razão pela qual, ao revés do ministro relator, não procedo à verificação da constitucionalidade do dispositivo em homenagem ao princípio da demanda. O que é que ele diz? Olha, quando essa ação foi ajuizada, não havia ainda o artigo 23 da emenda 103, portanto, pelo princípio da demanda ou da inércia, eu só vou me manifestar a respeito do que foi previsto lá na petição inicial. Porém, olha a dica que ele deu. De toda sorte, os argumentos veiculados na presente manifestação são em todo aplicáveis ao artigo 23 referido. Diante do exposto, homenageando conclusões diversas, julgo procedente a ADI 4878 e parcialmente procedente a ADI 5083, de modo a conferir interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213, para contemplar em seu âmbito de proteção o menor sob guarda. Na mesma linha de raciocínio e de entendimento, a ministra Rosa Weber disse que a retirada da previsão anterior da Lei 8.213 revela-se inconstitucional, sobretudo à luz da proibição do retrocesso quanto aos direitos sociais e do seu desenvolvimento progressivo, tal como previsto no artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Os Estados partes comprometem-se a adotar providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados. Tampouco prevalece no caso exame a redação atual da emenda constitucional número 103 de 2019, que manteve a exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes do segurado. Antes posto, conheço da ação direta e julgo procedente o pedido para, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, e rogando venho ao eminente relator da interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213, para contemplar em seu âmbito a proteção do menor sob guarda, a outorga de direitos à luz da máxima proteção e da total. Então, pessoal, o que nos dá a entender, obviamente, que no âmbito judicial, uma vez que foi dada a interpretação conforme a Lei 8.213, é possível o reconhecimento do menor sob guarda como dependente previdenciário,
E vamos ver se em futuras ações, com base nesses entendimentos das ADIs 5083 e 4878, se venham a ser efetivamente questionados os termos do parágrafo 6º do artigo 23 da Emenda Constitucional 103 e que, se de uma vez por todas, seja declarado essa inconstitucionalidade. Porém, o entendimento que nós podemos ter desses julgamentos é que ele foi, mas não foi declarado inconstitucional, mas que os argumentos utilizados para a inclusão do menor sob guarda como dependente previdenciário permanecem também em relação ao artigo da emenda 103. Beleza? Ainda em relação aos beneficiários, eles serão inscritos, como dependentes quando do requerimento do benefício. Não tem como a gente fazer uma inscrição prévia antes do óbito para que sejam identificados aqueles dependentes ali, mas apenas quando do óbito. No caso do segurado especial, a inscrição vai ser feita de forma que seja vinculado ele ao grupo familiar e deve conter a identificação também da propriedade em que são desenvolvidas as atividades rurais, a que título, se é como parceiro, meeiro, comodatário, assentado, enfim. Se reside num município onde eventualmente a atividade é realizada ou onde ele reside, caso não seja no mesmo município onde ele exerce suas atividades. E também a indicação da pessoa responsável pelo grupo familiar. Caso o segurado especial não seja o proprietário, é preciso também trazer informações sobre o nome da pessoa que detém a posse ou o uso da terra, como meeiro, como parceiro, como algum documento que comprove, então, esta atividade rural na condição de não proprietário do imóvel. E no caso do contribuinte individual e do segurado facultativo, não será permitida a sua inscrição pós-morte, ou seja, pós-óbito. Interessante a gente notar a súmula 52 da TNU, que diz que para a concessão de pensão por morte é incabível a regularização das contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente ao seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviço. Então, o que é que a súmula está dizendo? Se o contribuinte individual não fez as suas contribuições por conta própria quando do falecimento, os dependentes não podem fazer a contribuição por ele. A única exceção é quando, a partir da competência abril de 2003, os contribuintes individuais que prestam serviço a uma empresa tomadora de serviço, a responsabilidade pela contribuição previdenciária é da empresa tomadora. Então, nestes casos, bastaria apenas a comprovação do exercício da atividade para que, em caso de falecimento, os beneficiários recebessem a pensão por morte. Porém, pessoal, nós tivemos uma mudança trazida pela Emenda Constitucional número 103 e também pelo Decreto 10.410 de 2020, no sentido de possibilitar que os dependentes eles possam complementar, utilizar ou agrupar contribuições feitas pelo segurado, só que feitas abaixo do salário mínimo. Então, o parágrafo 7º do artigo 19E diz que, na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos nos parágrafo 1º, que são justamente a complementação, o agrupamento de contribuições abaixo do mínimo, para que elas somadas cheguem pelo menos até o mínimo, ou a utilização, ou seja, pegar as contribuições
dos segurados superiores ao salário mínimo e o que exceder jogar em outra contribuição abaixo do salário mínimo para que ele chegue até o mínimo, que essas contribuições possam computar como carência, como manutenção da qualidade de segurado. Então, esses ajustes poderão ser solicitados pelos dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos, desde que isto seja feito até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente àquelas contribuições que foram realizados abaixo do mínimo e até o mês de janeiro seguinte ao óbito do segurado. Mas vejam que aqui são situações distintas. Aqui na súmula 52 fala que se ele não recolheu, o dependente não poderá recolher, tá? No caso aqui do 19e, parágrafo 7º, ele recolheu, só que recolheu abaixo do mínimo e poderão, então, pedir a complementação, o agrupamento ou a utilização até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil, correspondente ao óbito, e, desta forma, requerer a sua pensão por morte. Quando que vai se iniciar o benefício de pensão por morte? Pessoal, para os requerimentos feitos até 180 dias da data do óbito para os menores de 16 anos, ou até 90 dias após o óbito para os demais dependentes, e isso vem uma regra a partir da MP 871 convertida na Lei 13.846, vai ser então da data do óbito. Os demais incapazes também vão receber desde a data do óbito, salvo se o benefício já vier sendo pago a outros dependentes, hipótese em que vai receber a partir da sua data de entrada do requerimento. Vai ser também da data de entrada do requerimento para o requerimento feito após os prazos, né? Após 180 dias no caso dos menores de 16, após 90 dias no caso dos demais dependentes. E no caso da morte presumida, vai ser a partir da data da decisão judicial e ela será provisória, né? Até a certidão de óbito. Quando que a pensão por morte será cessada, pessoal? As hipóteses de cessação da pensão se dão de acordo com cada característica do dependente. Via de regra, né, em geral, pela morte, né, do pensionista, para o filho, para o enteado, para o menor tutelado ou irmão de ambos os sexos ao completar 21 anos de idade, exceto se ele for inválido, tiver deficiência mental, intelectual ou grave. Para o enteado, que é enteado, filho, menor tutelado ou irmão inválido, com a cessação da invalidez. Para o enteado, para o menor tutelado, irmão que tenha deficiência, pelo afastamento da deficiência. Para o adotado que recebe a pensão dos pais biológicos pela sua adoção. Pela condenação criminal transitada em julgado, como autor, coautor, partícipe de homicídio doloso ou de tentativa deste crime cometido contra o segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, pela comprovação a qualquer tempo de simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização destes com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurado em processo judicial, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. E pelo decurso do prazo remanescente na data do óbito estabelecido, na determinação judicial para o recebimento da pensão alimentícia temporária, no caso do ex-cônjuge ou ex-companheiro ou companheira,
caso não incida uma outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Para o cônjuge ou companheiro receber a pensão por morte, ele, de cujos, deve ter pelo menos 2 anos de casamento ou união estável com a dependente e pelo menos 18 contribuições em qualquer época. Caso estes requisitos não sejam cumpridos, a pensão será concedida por apenas 4 meses, salvo se o óbito ocorrer por conta de acidente de qualquer natureza ou acidente do trabalho ou doença profissional. Se o dependente for inválido ou tiver deficiência, a pensão vai cessar com a cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos de 4 meses, caso ele não tenha os 2 anos de união estável de casamento ou não tenham as 18 contribuições, ou caso esses requisitos venham a ser cumpridos, existe a tabelinha lá do artigo 77, inciso 5 da Lei 8.213, no sentido de que, se o dependente na data do óbito tinha até 21 anos, vai receber a pensão por apenas 3 anos. Se ele tinha entre 22 e 27 anos, vai receber por apenas 6 anos. Se tinha entre 28 e 30 anos, vai receber por apenas 10 anos. Se tinha entre 31 e 41 anos, apenas por 15 anos. Entre 42 e 44 anos, vai receber por 20 anos e só vai receber essa pensão de forma vitalícia se, por um acaso, a pessoa, o dependente, tiver 45 anos. Em relação à pensão por morte, nós temos algumas súmulas da TNU e do STJ com alguns entendimentos jurisprudenciais. Um deles é a súmula 63 da TNU, que diz que a comprovação da união estável para efeito da concessão da pensão por morte prescinde de início de prova material. Prescinde, ou seja, não exige início de prova material. Porém, pessoal, essa súmula foi publicada antes da alteração no parágrafo 5º, pela inclusão do parágrafo 5º no artigo 16 da Lei 8.213, feita pela MP 871, convertido na Lei 13.846, que diz que as provas de união estável de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, isso no caso do auxílio à reclusão, que nós vamos ver no próximo bloco, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Então, entendemos, pessoal, que a partir da publicação desse dispositivo na lei, a súmula ela vai ter que ser alterada, pelo menos para modular os efeitos da não exigibilidade da indício de prova material até o período do óbito anterior à publicação da Lei 13.846. Lembrando que no âmbito administrativo sempre se exigiu o início de prova material pelo fato do que está previsto no artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048. Beleza? Súmula 36 da TNU. Não há vedação legal à acumulação da pensão por morte do trabalhador rural com benefício da aposentadoria por invalidez por apresentarem pressupostos fáticos e fatos geradores distintos. Portanto, pode sim um beneficiário de aposentadoria por invalidez receber uma pensão por morte de trabalhador rural. Não há direito adquirido à condição de dependente de pessoa designada quando o falecimento do segurado deu-se após o advento da Lei 9.032, súmula 4 da TNU. A figura da pessoa designada ela não existe mais no nosso ordenamento jurídico. A Lei 9.032 retirou esta figura, portanto, para os óbitos a partir
da exclusão desta pessoa designada do rol de dependentes, não há mais direito. Porém, para os óbitos ocorridos até 28 de abril de 95, data da publicação da Lei 9.032, como nós já vimos na súmula 340, respeita-se a legislação vigente à data do óbito. Se houver ainda esta pessoa designada como dependente e o óbito ocorreu até 28 de abril de 95, é devida a pensão. Súmula 416 do STJ. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Óbvio, se você preencheu os requisitos legais para aposentadoria, você tem um direito adquirido. Então, neste caso, será devida também a pensão por morte. Súmula 336 do STJ. Súmula polêmica. Diz: a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Nós já vimos que quando há uma separação e existe o pagamento de pensão alimentícia, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, ele concorre em igualdade de condições, inclusive com os dependentes de primeira classe, esposa, novo cônjuge, novo companheiro, filhos, etc. Uma vez não sido arbitrada, ou sendo renunciado esse direito à pensão alimentícia, ela, em tese, não é mais dependente do segurado. Porém, se ela comprovar que havia uma necessidade econômica posterior à separação, o STJ diz que ela é dependente e tem direito. Lembrando que a Lei 3.846 incluiu no artigo 76 da Lei 8.213 que, na hipótese de o segurado falecido estar na data do falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários ao cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito. Ou seja, se o juiz determina que a pensão seja paga por 3 anos, 1 ano depois o segurado venha a falecer, aquela pensão, observados os prazos que nós vimos ali da data, da dependente no óbito, neste caso, ela só teria direito a, no máximo, mais 2 anos, porque é o prazo remanescente determinado pelo juízo do pagamento da pensão alimentícia. E aí ele fala: caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior ao benefício. Digamos que ela recebeu uma decisão para que, quando da separação, que o de cujos pagasse 5 anos de pensão. 1 ano depois, ele veio a falecer. Em tese, ela teria direito a mais 4. Só que digamos que ela tem menos de 21 anos. Só vai receber, de acordo com a tabelinha, mais 3 anos. Beleza, pessoal? No próximo bloco, vamos então falar sobre auxílio reclusão. Nos aguarde.